O Jornal DR1 está aqui no Instituto Cultural Cravo Albim. Venha comigo conferir a matéria. Tuas páginas, tua história, compromisso com a verdade. É o rio, é o Redentor, abraçando essa cidade. O Jornal DR1 está ao lado do escritor, jornalista, tem várias atividades, o presidente do PEN Clube, Ricardo Cravo Albim. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. É uma trajetória longa, não é? Afinal, eu já vivi muito pela vida e já exerci muitas funções, portanto tenho uma vida muito longa. Eu nasci em Salvador, meus pais morando na cidade mágica, eu acabo de chegar de lá, de Penedo, Alagoas, uma cidade felizmente preservada dessa insana loucura de destruição que se costuma fazer no Brasil, insensato, de cidades pequenas, médias e até grandes, no seu sentido arquitetônico, urbanístico. Felizmente, a cidade da minha infância, onde meus pais se casaram, se conheceram, onde a mamãe nasceu e onde meu irmão Leonardo também nasceu. Eu nasci na Bahia por contingências, não é? No momento. Mas a cidade de Penedo é uma cidade encantadora, plantada praticamente quase que na foz do Rio São Francisco, no lado de Alagoas. Do outro lado é Sergipe. Ainda preserva a casa dos pais do senhor lá? Sim, ainda se preserva, mas era um casarão do meu avô, comprado como palácio episcopal da cidade de Penedo hoje, e sim, se preserva. Tem algum familiar que ainda reside no local? Tem familiares em Penedo. Ainda agora tive com os Peixoto Gonçalves, que são uma das famílias de referência da cidade, como os Cravo, do meu avô. Então é uma cidade de famílias entrelaçadas, né? De qualquer maneira, eu gosto muitíssimo de lá e me é muito prazeroso ficar aqui a traçar figurinhas sobre a cidade de Penedo, uma das mais lindas cidades do país, de pequeno porte, linda. Até porque guarda memórias, né, do passado inesquecíveis, né? Não só o passado, como a preservação, especialmente do conjunto arquitetônico. Penedo, enquanto tantas cidades no Brasil são destruídas impiedosamente por uma coisa que a gente chama banalmente, mas com toda razão, de especulação imobiliária indevida e selvagem, Penedo se manteve, o que é uma grande raridade e um grande benefício ao país. Afinal, se todos os bens se mantivessem intactos no país, que país miliardário seria esse nosso Brasil? Não é, porque as coisas se destroem e não se preservam como deveriam. Preservar a cultura, né, deixar para os nossos próximos, para poder a gente não perder as nossas raízes. Você tem toda a razão. Você diz preservar a cultura, que é preservar aquela coisa que não é o objeto, mas preservar também o objeto. Em relação às cidades, é fundamental preservar-se a estrutura do perfil ou dos perfis de uma cidade quando ela chega ao seu clímax. No Brasil, o que ocorre é o oposto. As pessoas destroem as cidades quando chegam nos seus clímax, porque a elas são agregados especuladores imobiliários, que destroem muito mais do que constroem, do que preservam. É uma reclamação muito comum da minha parte, esse tipo de referência. Porque para poder a gente ter memória, a gente precisa de preservar, né, de aproveitar o que o passado deixou para a gente. E isso entra essa parte. Mas é claro, essa é uma definição da minha própria visão de vida. É preservar, aliás, eu vivo disso, né? É preservar memórias.
é escrever sobre isso, é lutar para realçar e defender aquilo que nós entendemos. Claro que é sempre uma individualização do que vale a pena. Para mim, vale a pena muitas coisas e eu defendo essas coisas, né? Em geral, as coisas que de fato são permanentes. Como é o Instituto, né? Fala um pouquinho para a gente do Instituto. Nasceu desse pensamento? Bom, o Instituto Cultural Cravalbim, onde nós estamos situados na Urca, é um dos grandes sonhos da minha vida, né? Porque desde muito cedo eu comecei, enfim, quer dizer, a partir de 20 anos eu já era dirigente de instituições como o Museu da Imagem e do Som, depois fiz instituições, enfim, museus e dirigi coisas aqui e acolá. Mas o Instituto veio da minha já, digamos, quase adentrando na idade mais avançada da vida, né? Eu tive a oportunidade de ver esse local aqui na Urca e imaginei que pudesse também preservar aqui um pouco daquilo que preservei em vários lugares da vida, em vários museus, em várias referências culturais que eu dirigi. E, de fato, é uma instituição que preserva, tem um acervo valioso, já totalmente destinado post-mortem, todos morremos, e a grande tragédia do Brasil é quando as pessoas que detêm bens morrem sem uma previsão do que fazer com os seus bens. Não uma vez, mas inúmeras e tristemente eu vi acervos serem dispersados por herdeiros inconsequentes. Então é muito importante que a gente lute a favor dessa tese, preservar aquilo que temos sob a nossa guarda. A preservação é feita também nos vinis, não é isso? Nos discos de vinis. Passa por todo um processo. Não, naturalmente cada pessoa preserva aquilo que gosta, né? No meu caso, eu preservo discos, né? Que é a minha atual preocupação de muitos anos. Eu tenho uma farta coleção com coisas preciosas e que de fato estão preservadas aqui na nossa instituição, que também preserva datas, preserva momentos, preserva vultos, pessoas e figuras e instituições e coisas que valem a pena. Quando o senhor veio para o Rio de Janeiro, já tinha mais ou menos essa ideia? Quando foi o momento que o senhor veio morar no Rio? Não, nós saímos, minha família e eu, da cidade de Penedo, Alagoas, essa cidade tão interessante, eu falei sobre ela há pouco. Saímos de Penedo para que meus pais e meu irmão único, Leonardo, que mora em Itaipu, viessem me trazer para ser interno na bolsa que eu ganhei como um dos alunos referenciais dos anos 53 no país inteiro, a partir do estado de Alagoas. E eu vim pelos meus pais, com meus pais, ser interno no Colégio Pedro II do Campo São Cristóvão. De fato, eles não voltaram porque meu pai teve uma consulta médica e a consulta médica foi tragicamente finalizada. Não foi feito coisa nenhuma na consulta médica, senão a colocação para minha mãe, não nós que éramos crianças, eu e meu irmão, de que meu pai teria não apenas uma úlcera, mas um câncer gravíssimo no estômago e teria 6 meses de vida. Dito e feito, 6 meses de vida. É claro que ele não voltou com a família, minha mãe e meu irmão, à cidade natal de Penedo, Alagoas. Ficaram todos aqui onde ele morreu. E aí todos ficamos. E passaram a morar onde? Não, passamos a morar em Laranjeiras e, enfim... E de Laranjeiras eu me mudei para alguns lugares, agora finalmente aqui. Minha mãe chegou a conhecer esse local na Urca, que é um local muito bonito. Então quer dizer que praticamente a maior parte da vida do senhor foi ao lado da mãe do senhor e do irmão do senhor? Minha mãe, Zuleika, foi muito querida, de fato. Eu sempre acompanhei a vida dela e ela a minha. Portanto, houve essa ligação, mãe e filho, muito forte, eu reconheço, para meu bem. E para meu benefício e para meu prazer. Não tem gratificação melhor para um pai e para uma mãe, né? Mãe que foi criado, né? Para poder escutar
né, essas palavras. Saudades. Para mim é uma alegria, né? E um dever dizer isso de uma mãe tão zelosa. É muito legal, muito bacana falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho então sobre o Instituto? Vamos dar uma aliviada, né, no coração? Bom, o Instituto Cravo Albim está situado aqui na Urca. Nós temos essa cobertura, temos uma parte superior dentro da floresta, que serve também de enfim, salões de recepção, e ainda o quarto andar onde o acervo todo está alocado e sistematizado, né? Com pesquisadores da FAPERJ. São bolsistas da FAPERJ, nossa parceira desde sempre, desde o comecinho do Instituto. A FAPERJ, Fundação de Auxílio à Pesquisa Carlos Chagas Filho, atende com grande pontualidade o nosso Instituto Cravo Albim, é a FAPERJ. Eu cito porque é um dever de gratidão citar, porque a FAPERJ entra presidente, sai presidente, em geral ligados aos governadores do Estado, né, do Estado do Rio de Janeiro, mas sempre favoráveis ao nosso Instituto, que é um benefício. É a FAPERJ que faz todo o trabalho, todo o tratamento de todo o material que vem para o Instituto. A FAPERJ confere bolsas de estudos tanto a pesquisadores quanto a professores, que orientam e que fazem, colocam a mão na massa, né? Além, em alguns outros projetos, dá também sustentação financeira, a compra de materiais de escritório, computadores, etc, etc. É vasta. A FAPERJ presta um serviço, como em várias outras instituições. Em São Paulo tem a FABESP, que é a Fundação de Auxílio à Pesquisa de São Paulo. E vários estados importantes têm as suas instituições que auxiliam a pesquisa, a ciência e o estudo. Eu estava lendo sobre o senhor e vi que tem vinil que não chega aqui da maneira correta, né? Danificados. Passa também por um processo que consegue recuperar o vinil que está com danos. Muitas vezes, é claro que é uma das nossas funções, né? Não essa apenas, mas sobretudo de colecionar, de definir acervos, definir a importância de certos tesouros, que são discos, definir várias referências, né? Isso tudo é um complexo, é uma montanha de assuntos a que nós nos dedicamos pontual e quase religiosamente. Temos os livros, que também tem... Também, não só discos, enfim, de todas as formas, né? Tem os discos 78 rotações por minuto, as bolachas, tem os LPs, tem os Extended Plays e tem finalmente agora os CDs e todas as suas referências simultâneas e sequenciais em novas tecnologias que já estão por aí, estão à porta. Há novas tecnologias, de repente aparece gravações de músicas, de vozes em acervos totalmente que ainda não conhecemos. O futuro é o grande guardador das surpresas da gente. E o senhor é um preservador do futuro, né? Porque guarda tantas relíquias, tantas vozes. Você tem razão, não deixa de ser. Eu cuido muito de preservar para o futuro aquilo que gravita no nosso presente e que gravitou lá atrás, muitas vezes que fica jogado na esquina da história e a gente vai ver que tem valor, preserva, recolhe e utiliza. Para poder ficar preservado na nossa mente, né, e não, né, no esquecimento. É verdade, é verdade. Eu acho que, e advirto aqui nesse programa, que é fundamental que a gente... Eu sempre me queixo disso em muitos de entrevistas, de programas que faço, como esse agora, é que é muito importante que todos tenhamos respeito por aquilo que significa a memória de um país. Se um país não preserva a sua memória, aquilo que ele de fato significou, que tem e que pode exibir, não será um país sério, né? Nem vai se reconhecer nunca, nem poderá ser um exemplo para os futuros e para os outros povos. É muito importante que a gente tenha sempre em conta no Brasil essa necessidade
preservar é definir um país para o futuro. Até porque, né, a gente precisa de memórias, né, precisa de lembrar, né, do passado para servir, né, de inspiração para o futuro. Antigamente, igual o senhor falou, né, começou com os vinis e hoje em dia, olha a evolução que está. Mas se a gente não tivesse preservado, né, a história, a gente não saberia nada disso. A gente pode ver, inclusive, com uma coisa básica, por exemplo, são os povos originários do Brasil, que são aquilo que a gente chamava de indígenas. Os povos originários muitas vezes são objeto de poucas atenções, o que é um absurdo, uma injustiça e um grave pecado para os verdadeiros habitantes ancestrais de uma terra. No caso, o Brasil, ele foi todo ocupado durante milênios, talvez, não pelos portugueses que vieram a reconhecer e a jogar pelo mundo aquilo que viria a ser depois o país Brasil, mas são os povos originários que fizeram o começo e que se utilizaram dessa beleza e dessa riqueza absolutamente sem paralelos que é o nosso país. Portanto, é fundamental que a gente declare em qualquer momento o respeito devido às populações que originariamente habitaram este país. E quanto de material que não deve ter sido perdido e que a gente poderia hoje, né, voltar ao passado, relembrar, ter memória e que caiu no esquecimento. É verdade, porque as raízes e os fundamentos da cultura estão todas sedimentadas nessas origens, não é? Não há como fugir disso, nem há por que se tentar fugir. Se tentar fugir disso é se tentar fugir da verdade do país. E também para poder servir, para a gente poder evoluir cada vez mais. Eu acho que todos temos a obrigação, mulheres, homens, crianças, índios, enfim, de evoluirmos em conjunto e de tratarmos bem os seres vivos que são os nossos animais que cercam a gente, né? Os de estimação, é claro, mas os demais que estão por aí, soltos pela natureza, que sempre merecem as atenções devidas, né? Que haja, né, mais Ricardo Cravo Albim para poder fazer essa coletânea, né, de materiais. O senhor, né, está voltando na memória, né, no passado, outras pessoas que sejam para os animais, né, sobre a política, para poder a gente ter um futuro, né, com memórias. É verdade, você disse tudo. Eu concordo plenamente com tudo isso. É importante aderirmos, preservarmos e lutarmos por essa memória comum, que é uma memória coletiva. A gente vê na parte da evolução da medicina, né? Que a gente, se não tivesse memória, a gente não desenvolveria vários medicamentos. E que isso, né, a gente traga para o nosso dia a dia, né? O que a gente pensa que é comum, que seja um disco vinil, que seja uma revista, ou que seja um jornal, para poder a gente estar preservando para o futuro, a gente poder pesquisar e estudar sobre a história passada. Você tem toda a razão. Você cita a medicina, eu citaria todas as possibilidades de ciências e de referências do nosso mundo, né? Do nosso alcance, porque tudo é um conjunto de coisas. E nós temos que adentrar esse conjunto para compreendê-lo melhor. E, evidentemente, o que eu quero chegar é preservá-lo. Porque se a gente funciona como uma engrenagem, né? Se eu faço a minha parte agora, no futuro vai ter alguém que vai dar continuidade e assim sucessivamente. É verdade, é o que eu penso. Obrigado. Se eu tenho mais alguma coisa para poder falar, querer falar sobre o Instituto, querer falar sobre o PEN Clube. Não, eu gostaria apenas de agradecer, claro, considero uma deferência fazermos essa entrevista, vocês são todos muito simpáticos e eu gostaria de dar uma pequena palavra ao PEN Clube, ou sobre o PEN Clube. Eu presido o PEN Clube, já estou no segundo mandato, eleito pelo segundo mandato, já exerci 4 anos de PEN Clube, exerço mais 3 anos de presidência e é uma instituição internacional que tem uma bandeira literalmente necessária e benemérita, que é preservar a liberdade de expressão. É a norma número 1 do PEN Clube. E também, de imediato e sequencialmente imediato, preservar a dignidade de quem escreve, inclusive a vida.
e a não prisão, o não aprisionamento, a liberdade de quem escreve, tanto quanto a liberdade do que está na cabeça ser dito. É uma instituição centenária, fundada em Londres pelos grandes escritores, intelectuais, pensadores do final do século, do começo dos anos 20, não é? No século XIX, do século XX, não é? Quer dizer, então, a partir depois da guerra, em 1918, ele começou a ser armado e foi instituído mundialmente. E aqui, nós presidimos da Praia do Flamengo uma sede magnífica, doada pelo instituidor do Pen Club, que foi um grande artista, um grande intelectual, e foi presidente também da Academia Brasileira de Letras, era igualmente acadêmico, da ABL. Portanto, é muito bom que a gente possa recordar aqui uma instituição que tem essa bandeira benemérita, né? Preservar a liberdade de expressão. Poxa, bacana. E não só preservar a liberdade de expressão, mas também, né, sobre a literatura, né? Que hoje em dia a gente precisa muito, né, que as pessoas, né, tenham acesso à literatura. Ainda bem que você especifica isso, eu deveria tê-lo feito. Mas é claro que sim, eu digo a literatura e aduzo, mas fiquemos só na literatura para que não se disperse essa possibilidade. É fundamental. Nós estamos aqui para isso, precisamente. Hoje em dia, a gente, com a tecnologia mais avançada, a gente não precisa, né, de sair nem de casa para poder estar lendo um bom livro, né? A gente pode pesquisar, que a gente encontra na internet, né, boas memórias e bons livros e bons autores, facilitando mais a nossa vida, né? É verdade, a informação está à disposição de quem quer que possa se dispor a procurá-la e a enfrentá-la. Às vezes ela pode ser intimidadora, mas jamais será. O conhecimento sempre é construtivo, nunca intimidador. É importante a gente correr para absorver o conhecimento. A cultura é que define o homem, não é? Eu acho que esse tipo de observação ao final dessa entrevista me parece essencial. É a preservar a cultura, e você cita muito bem a literatura. Fico muito feliz em estar aqui a poder colaborar com essas teses necessárias e absolutamente cada vez mais importantes. Muito obrigada. O Jornal DR1 está ao lado do Ricardo Calvo Albim, aqui no Instituto. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. Estamos encerrando mais uma matéria. Para essas e outras matérias, é só acessar @Jornal DR1. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. DR1